E vamos com as informações do jogo. Claro, o Galo tá pensando na Copa do Brasil, o jogo da volta, né? O jogo de domingo contra o Flamengo, em que o Galo precisa tirar a vantagem de 2 gols do rubro-negro. Mas amanhã é outro rubro-negro, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, o Dragão. E o que faz o técnico Gabi Milito para esse jogo, hein, Cláudio? Um abraço, boa tarde, chega mais, Rezendão. Fala, Thiago, abraço a você, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes desta terça-feira, treinamento do Atlético sendo encerrado na cidade do Galo. O time vai viajar hoje, 5 horas da tarde, voo fretado para Goiânia. Antes do Flamengo tem esse jogo no Campeonato Brasileiro, de novo o Milito preparando o time reserva, né? Não tem muito para onde fugir, um jogo como esse domingo, final de campeonato, vale taça, e o Galo de novo com o time alternativo. Agora pela manhã teve uma notícia muito triste, né? No Atlético, o clube de luto com a morte da mãe do goleiro Matheus Mendes. A Flávia Mendes, mãe do goleiro do Atlético, formado na base do clube. A Flávia vinha lutando contra um câncer há cerca de 2 anos e infelizmente faleceu na manhã de hoje. Ela foi homenageada, inclusive, né, pelo filho, pelo Matheus Mendes, na vitória sobre o Grêmio. O Atlético jogou no dia 9 de outubro. Ele utilizou as luvas, né, cor de rosa, em alusão a esse mês do Outubro Rosa. A mãe dele teve câncer de mama. Então, o Matheus Mendes agora sendo liberado, né, e o Atlético dando todo o suporte à família. O sepultamento da Flávia Mendes, mãe do Matheus Mendes, vai acontecer amanhã. Então é um desfalque também para o técnico Milito neste meio de semana. Everson deve jogar. Ele normalmente atua em jogos quando tem o time reserva, então sem o Matheus Mendes ainda nessa situação, né, da morte da mãe, o Everson deve ser confirmado. E o Galo tem outros desfalques, viu, Thiago? Até para eu rolar a bola para vocês, desfalques nesse time reserva. Por quê? Além do Gustavo Scarpa, que foi expulso, o torcedor vai se lembrar, naquele jogo da chuva forte contra o Internacional, na Arena MRV, o Scarpa não entrou não, mas ele foi expulso no banco. Ele recebeu o primeiro amarelo, depois também por reclamação o vermelho. Então Gustavo Scarpa, que já não seria utilizado, né, porque é titular do Galo, não pode ser nem relacionado para essa partida. Além do Scarpa, estão suspensos o Igor Gomes e o Mariano. Receberam o 3º cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. No caso de Igor Gomes e Mariano, eles possivelmente jogariam amanhã contra o lanterna, o Atlético Goianiense. O que eu estou projetando, Thiago? O Davidson e o Fausto Vera, eles não podem atuar Copa do Brasil, então não enfrentaram o Flamengo no Maracanã e não vão poder jogar domingo também na Arena MRV. Esses dois serão presenças garantidas, Fausto Vera e Davidson. E pode ser que até com essa ausência do Igor Gomes apareça o Zaratio, hein? No time titular do Galo, até para um teste aí com o Zaratio, para que ele ganhe mais minutos e seja peça importante, quem sabe no fim de semana, contra o Flamengo. Então, sem o Igor Gomes, quem sabe o Zaratio tendo essa oportunidade nesse meio campo do Atlético. Eu rolo a bola para vocês aí nos estúdios. O Cláudio Rezende, aliás, quem tá no YouTube tá vendo o Rezendão direto do aeroporto de Confins, Cláudio. Eu queria mais informações, até para debater com os comentaristas. Já o Álvaro Damião vai falar do Dragão, o adversário de amanhã. Me traz mais informações desse time do Galo pra gente poder trazer os comentaristas analisando. É jogo duro, né? O Atlético Goianiense lá em Goiânia é sempre complicado, hein, Cláudio? Tem a questão, Thiago, da lateral esquerda, né? Porque a gente estava imaginando o Mariano como lateral esquerdo. Ele jogou assim, por exemplo, contra o Fortaleza, no dia que o Galo teve o time alternativo, reserva. Mas como o Mariano está suspenso e o Rubens foi titular contra o Flamengo, será que vai ser titular de novo? Vai fazer a dobradinha ali com o Arana? Pode ser que ele coloque o Rubens para jogar amanhã, ou se não for o Rubens, se ele segurar também o Rubens, ele vai ter que colocar alguém improvisado por ali. Pode ser o Bruno Fux, já jogou mais pelo lado esquerdo da zaga. Tem o próprio Lemos, o Rômulo. Vamos ver qual que vai ser a escolha do técnico Gabriel Milito para esta partida. Eu creio que Everson no gol, na direita deve ser o Saravia, Bruno Fux, Rabelo, e essa dúvida na esquerda pode ser Rubens ou até outro jogador por ali. Meio campo, Fausto Vera, Paulo Vitor. E aí, o Zaratio com Vargas
e o Alisson com o Daverson é um provável Atlético. Temos que aguardar ainda a lista dos relacionados, que vai sair logo mais à tarde, antes da viagem, que acontece às 5 horas rumo a Goiânia. O Galo vai chegar no início da noite por lá. E a Itatiaia já embarcando, Thiago. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes do Galo aqui no Rádio Esportes. Combinado? Ô, Ale Oliveira, você anotou aí o time que o Cláudio passou? Convenhamos, né? É o lanterna do campeonato. Eu sei, lá em Goiânia é sempre jogo duro. O Dragão, você conhece bem. O Ale já lutou com muitos dragões ao longo da vida. Opa! É sempre difícil, mas nunca? Dá pro Galo vencer, né? Quem nunca, que a gente fala. Você sabe que aqui na arena, né, o jogo foi empatado, né? Empatou 1-1. E naquela oportunidade tinha Batalha, Hulk e Paulinho entre os titulares. Essa provável que o Claudião trouxe é forte, é muito mais forte do que o Dragão. Agora, precisa ver se a cabeça dos caras vai estar focada para esse jogo, né? Evidentemente também o Atlético Goianiense está numa draga desgraçada, né? Porque praticamente já está rebaixado, tem ainda algumas chances matemáticas, mas é muito difícil pensar no Dragão na primeira divisão do ano que vem. Mas ele trouxe uma escalação bem bacana. Eu tenho para mim já há algum tempo que pro Galo o Campeonato Brasileiro ele serve para ajudar as Copas, né? Como que ele pode ajudar? O suporte. Como pode ajudar as Copas? Dar mais ritmo pro Kardec, dar mais ritmo pro Zaratio, para dar alguns minutos pro Bernard, sabe? Para dar um ritmo melhor pro Saravia, sabe? Para ir acomodando essa rapaziada sem que atrapalhe, pelo contrário, que ajude as Copas. Esse é o objetivo. E tomara que isso aconteça no jogo de amanhã. Eu vou trazer a Nath Fiuza para falar do adversário, o Atlético Goianiense, mas o Álvaro Damião tá aqui nos estúdios e tem detalhes do Dragão, que já trocou de técnico umas 150 vezes no campeonato. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Thiago, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. O Dragão está vindo de derrota e foi fora de casa, perdeu para o Grêmio por 3-1. O Atlético Goianiense é o lanterna da competição com apenas 22 pontos, não vence há 3 rodadas, precisa, como disse o Alê, um milagre para escapar da zona de rebaixamento. Atualmente o Atlético Goianiense está a 13 pontos do Bragantino, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 35 pontos. Portanto, o Dragão poderá somar 21 pontos se vencer todas as 7 partidas que ele ainda tem no campeonato. Chegaria a 43 pontos. Com 43 pontos, ele estaria rebaixado. O Dragão já afogou. O Dragão já afogou. Olha só, agora sabe quem está na Série A, garantido na Série A das transportadoras? A Furlon. Você que é meu amigo, minha amiga, caminhoneiro e caminhoneira, você sabia que a Furlon Transportes é a melhor transportadora para agregar o seu veículo? Cargas para todo o Brasil, alta produtividade, reconhecimento dos parceiros, apoio operacional 24 horas e transparência, tá? É a sua oportunidade de agregar o seu truque ou cavalo mecânico acima do ano 2000. Seja um agregado da Furlon Transportes. Ligue agora pro meu amigo Félix, 31 99887 7795. 31 99887 7795. Eu volto na programação da Itatiaia, sabe com quem? Quem? Dragão! Não é o latão. O Álvaro, tem muita gente celebrando, inclusive, o seu retorno à Itatiaia, alguns perguntando onde você estava. Álvaro foi candidato ao lado do atual prefeito Fuad Noman, reeleito, e agora o Álvaro Damião, vice-prefeito de Belo Horizonte. Parabéns pela trajetória, Álvaro. Seguimos aqui na Rádio Itatiaia, na TV Alterosa. Agradeço a todos pelo carinho e as 600 mil pessoas que saíram de casa para escolher eu e o Fuad como prefeitos da cidade na próxima temporada. Boa, voltou eleito e mais cabeludo. O Álvaro Damião, você tá vendo aí no vídeo. No começo tinha caído tudo, né? Agora já começou picado um pedacinho aqui, dali. Ô, Nath Fiuza, e o Dragão, Nath? Pelo time que foi passado pelo Álvaro aqui, o Dragão tá morto. O Galo tem que ganhar lá amanhã, Nath Fiuza. Dá pra vencer, né? Dá pra buscar esse bom resultado. O Atlético Goianiense, como você disse, já trocou de treinador um monte de vezes. Agora o Humberto Louser saiu, o técnico interino Anderson Gomes deve promover o retorno do Shailon, que ninguém entende, né? O Shailon é o craque do Atlético Goianiense, tinha virado reserva com o Humberto Louser. Isso explica muita coisa também do porquê do mau desempenho do Atlético Goianiense. O ambiente lá em Goiânia costuma ser favorável ao time da casa, o estádio é bem acanhado, é um caldeirão, mas a torcida do Atlético Goianiense também
já entregou os pontos, sabe que é uma situação muito difícil. Então, acho que dá sim para o Atlético buscar um bom resultado. E acho que a gente tem que ficar muito de olho, Thiago, nessa escalação do Atlético do Galo nesta quarta-feira, porque vai nos dar pistas do time de domingo. Por exemplo, penso que se o Rubens for o titular na lateral esquerda, e eu faria assim se tivesse no lugar do Milito, é um indício de que domingo a Arana deve voltar à sua posição e aí entrar outra peça nesse meio-campo. Se o Zaratio joga na quarta-feira, aguenta bem fisicamente, faz um bom jogo, acho que ele passa a ser muito cotado a essa vaga que anteriormente era do Bernard e que na Libertadores é do Daverson. É um jogo em que o Kardec pode também ganhar mais ritmo. O Kardec, mesmo que não inicie a partida como titular, é uma peça importante num jogo em que o Atlético tem o cenário de precisar fazer gols. Então, você ter a possibilidade de ter mais um centroavante dentro da área faz a diferença, como fez lá no Rio de Janeiro. Acho que o Saravia, por exemplo, deve ser o lateral do lado direito. Se faz um grande jogo, pode se credenciar a ser titular também no domingo, não só porque a defesa bateu muita cabeça lá no Maracanã, inclusive o Lianco, mas porque o Saravia é um lateral muito mais ofensivo e o Atlético vai precisar disso. Enfim, acho que esse time aí também já serve pra gente começar a especular a estratégia do Milito pro jogo da Copa do Brasil. O Galo joga amanhã e o Cláudio Rezende tá embarcando pra Goiânia, mas tem informação de momento do Galo. Fala aí, Rezende. Muito bem, Thiago. O atacante Bernard pode ser novidade nesse jogo, para quem sabe entrar durante a partida. Bernard foi ao Rio de Janeiro, mas naquele jogo não ficou sequer no banco de reservas. Domingo agora contra o Flamengo. O Bernard tem um pouco mais de um mês que não joga. Ele se lesionou na partida contra o Fluminense, naquela vitória do Galo e classificação na Libertadores na Arena MRV. Ficou fora nesse período em 10 jogos pelo Galo. E agora está sendo preparado o Bernard, não só para domingo, né, para ajudar o time contra o Flamengo, mas também para a final da Libertadores no final do mês, né, no dia 30 contra o Botafogo. Então o Bernard pode ser uma novidade entre os relacionados para ficar como opção no banco de reservas. O Galo que vai enfrentar o Lanterna e no primeiro turno acabou perdendo pontos para esse Atlético Goianiense. Foi um jogo domingo pela manhã, na casa do Galo, naquele período que o Atlético tinha muitos desfalques, Copa América, lesionados, naquele período em que o Galo tropeçou, patinou demais no Campeonato Brasileiro. Então é buscar esses pontos amanhã, fora de casa, com o time alternativo, com o Deivinho comandando o ataque do Galo. Programação é a seguinte, Thiago, já teve o treino pela manhã, o almoço agora há pouco, jogadores vêm aqui para Confins pro voo das 5 da tarde, chegada do início da noite. O Atlético fica concentrado para esse jogo de amanhã, Campeonato Brasileiro, 9 da noite no estádio Antônio Ascioli, a casa do Dragão, Thiago.